Olá! Hoje a gente vai investigar um conceito bíblico que, olha, dá o que pensar. A tal da inimizade. Ela aparece lá em Gálatas capítulo 5 como uma das obras da carne. E para isso a gente está com mais anotações aqui, comentários que comparam versões, que vão bem fundo na palavra original. Exato. A ideia é essa mesma, e além do superficial, sabe? Tentar entender o que essa inimizade significa de verdade no contexto bíblico que a gente tem aqui. Quais as raízes disso e, principalmente, por que ela é vista como uma barreira tão fundamental na relação com Deus, segundo o material que a gente analisou. Ok, então vamos. Vamos tentar desempacotar isso aí. O ponto de partida é Gálatas 5, versículo 20, e a palavra grega original é extra. É interessante que as traduções variam bastante, né? Algumas falam ódio, outras inimizades no plural, até hostilidade. Uhum. E o fascinante aqui que as fontes apontam é que essa EICTRA, que está lá como G2189 no léxico de Strong, né, parece descrever mais do que só um sentimento ativo de ódio. É mais um estado, uma condição quase inerente à natureza humana que as escrituras chamam de decaída. Uma hostilidade que pode até ser meio passiva, sabe? Gratuita, mas que é, na sua essência, oposta a Deus. Ah, entendi. Não é só o que você faz, mas o que você é nesse estado, quer dizer. Exatamente. E tem um exemplo que as fontes trazem que eu achei bem curioso, lá de Lucas 23:12. Pilatos e Herodes. Antes eram inimigos declarados, né? Mas aí, bem na hora de condenar Jesus, eles viram amigos. Nossa, é verdade. E qual a leitura disso nas anotações? A análise sugere que isso ilustra bem como a oposição ao divino pode acabar unindo inimizades aqui da Terra, sabe? Como diz uma das notas, usando uma metáfora, cada um vai dar de acordo com a sua espécie. A união deles veio dessa rejeição em comum. Meio forte isso, né? Sim, bastante. E conectando isso tudo, onde a gente chega no quadro geral? Bom, aí a gente cai num ponto central que o material discute muito. Romanos 8, versículo 7. É bem enfático. Diz que a mentalidade da carne é inimiga de Deus. E continua, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Esse final é pesado. Nossa, nem mesmo pode estar, é forte. E as diferentes traduções que a gente viu, tipo inclinação da carne, mente humana pecadora, elas reforçam essa ideia de uma incapacidade mesmo, né? Não é só que não quer, é que não consegue se alinhar com Deus por si só. Uhum. Uma incompatibilidade fundamental. E as fontes ligam isso àquela fraqueza original, lá de Adão e Eva. Ah, sim. Lembro de uma citação marcante na análise sobre isso. Qual delas? Aquela que dizia algo como: se quando o mal ainda estava fora, não foi capaz de resistir, imagina agora que está dentro, que está completamente corrompido. Ah, essa é ótima. Mostra bem a dimensão dessa inimizade, né? Dentro da perspectiva que está sendo apresentada aqui. É profundo. Muito. Mas e aí? O material só aponta o problema? Não, não, felizmente não, né? As fontes também apontam para a solução que está descrita lá em Efésios 2,16. A ideia de que Jesus Cristo, pela cruz, ele destruiu essa barreira, essa inimizade. Certo. E o que isso implica na prática, segundo a discussão? Implica, bom, a necessidade de que essa natureza carnal, essa inclinação para a inimizade, seja crucificada com Cristo, ou seja, tornada inativa, sabe, sem poder para governar as ações de quem está buscando esse caminho espiritual. Entendi. Isso deixa a escolha bem clara, então. E me lembrou de Tiago 4.4, que também foi destacado nas notas. Qual parte? Aquela que diz: a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Parece que não tem muito espaço para neutralidade aí, né? Exato. Pelo que se entende das fontes, não há meio termo. Se você se alinha com valores que são puramente mundanos, carnais nessa visão, isso te coloca em oposição a Deus. Então, qual seria o caminho para seguir, segundo as fontes? O caminho sugerido é viver pelo Espírito, se guiando pela palavra, reconhecendo que é uma escolha constante, né? Uma luta. Tem até uma analogia que usaram tipo sem dor, sem ganho, sabe? O crescimento espiritual exige disciplina contra essas inclinações. Não é algo que acontece do nada. É uma jornada contínua, então. Faz sentido. Bom, então, para a gente amarrar tudo isso que a gente explorou aqui, a análise das fontes mostra que essa inimizade bíblica é um conflito bem fundamental,
Uma tensão entre a natureza humana como descrita e Deus, e que não dá para resolver só com esforço próprio, mas pela via espiritual que é oferecida em Cristo, certo? Exatamente. Acho que esse é o resumo da ópera. E fica talvez uma reflexão final, né? Baseada nessa exploração toda. Qual seria? Se essa inclinação natural nos coloca, como vimos, nessa posição de inimizade com Deus, e se a amizade com o mundo reforça isso, como é que a gente pode, no dia a dia, identificar as formas mais sutis que esses valores puramente terrenos, essa mentalidade da carne, podem acabar assim infiltrando no nosso jeito de pensar? E talvez, sem a gente nem perceber, acabar nos afastando desse caminho espiritual que as Escrituras desenham. Fica aí a pergunta, né?